Então, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais um webinar da QualiRede. A gente começou com um pouquinho de atraso, mas nós vamos tentar tirar o máximo proveito. Eu já pedi para o doutor Eduardo Maia e doutor Marcelo que a gente fique um pouquinho mais, e eu acho que vai ser bastante proveitoso. A ideia hoje é que a gente discuta valor em saúde e telemedicina. Não só nesse contexto da pandemia, que com certeza amplificou essa discussão e trouxe a possibilidade de nós discutirmos de uma maneira mais ampla e talvez mais acelerada do que se imaginava, mas também como que fica esse cenário pós-pandemia. E comigo aqui eu tenho dois convidados que são dois grandes amigos meus, o doutor Eduardo Maia, que é o diretor de inovação e estratégia da Amil. Ele teve uma dificuldade agora para entrar, mas já está retornando, pelo que eu estou vendo aqui. E o doutor Marcelo Alvarenga, que é sócio fundador da ConectaX, e que é, sem dúvida, uma referência quando se fala em experiência do paciente aqui no nosso país. A dinâmica que eu queria combinar com vocês eu queria compartilhar um pouco do que tem sido a nossa experiência na QualiRede com esse programa de teleassistência que foi recém-começado durante a epidemia, porque há essa necessidade de que a gente ache formas de viabilizar toda essa assistência independente. O paciente precisa ter acesso, e eu vou apresentar rapidamente alguns resultados. Eu acho que nós não vamos conseguir subir esses dois slides que eu tinha para apresentar para vocês, mas, de toda forma, eu gostaria de discutir com vocês alguns resultados que nós encontramos. Então, as 2.000 primeiras ligações que nós tivemos, nós analisamos não só quanto que houve necessidade de se acionar o médico. O nosso fluxo hoje, ele prevê que o primeiro contato é feito com uma enfermeira treinada, que segue algoritmos e que aciona o médico a partir de critérios. E isso aconteceu em aproximadamente 30% dos casos. Quando a gente olha o perfil desses pacientes, aproximadamente 65% tinham a questão do COVID como motivo do acionamento da teleassistência, mas tem uma parcela aí de pacientes com doenças crônicas e que precisam entender como que segue o tratamento, outras condições clínicas, e nós temos uma parte dos pacientes que queriam simplesmente tirar dúvidas. Quando nós olhamos para como que esses pacientes, como que eles utilizaram os recursos depois de usar a telemedicina, um dos dados que foi muito interessante para nós é que apenas 1/3 desses pacientes teria ficado em casa se não tivesse tido acesso à telemedicina. Uma parte significativa deles teria ido ao pronto-socorro, teria ido ao hospital ou teria buscado um atendimento presencial. Então, isso a gente já acha que é um fator interessante para a teleassistência. E aí nós queríamos entender qual era o impacto para o paciente, não apenas se ele ficou satisfeito e feliz, mas quanto que, de um lado, se a gente usasse um instrumento validado, como, por exemplo, o PROMIS de saúde mental ou o PROMIS de saúde física, que são instrumentos ali do ITIOM, como a gente conseguiria medir entre o contato da telemedicina e o impacto na saúde física e mental 72 horas depois? Não há grandes diferenças, mas quando a gente faz uma pergunta direcionada para o paciente, essa pergunta era: quanto que você considera que o uso da telemedicina ou da teleassistência aliviou o seu sofrimento? Que é um pouco do que, como você está, né? De uma forma direta, como você está, como você ficou depois disso. E aí a diferença, há aproximadamente 89% dizem assim: eu me senti melhor, você aliviou o meu sofrimento. Então,
Eu queria começar discutindo com o doutor Marcelo e com o doutor Edu, que eu vou aqui já quebrar um pouquinho o protocolo, porque acho que a gente está entre amigos. Eu vou me permitir chamar vocês de Edu e Marcelo, porque é assim que a gente se trata normalmente. Isso aqui vai ser uma conversa entre amigos. Eu queria saber, do lado de vocês, como que vocês veem esses resultados preliminares e qual é a primeira impressão que vocês têm quando vocês veem dados num contexto aí de Covid e a voz do paciente em relação a esses dados. Quer Marcelo, começar, fica à Edu? vontade. Pode ir lá, Edu, por favor. Tá. Primeiro que eu acho fundamental um trabalho que você fez, assim, que pouca gente teve essa possibilidade de começar a trilhar uma pesquisa exatamente num momento como esse, já pensando em avaliar de alguma forma a experiência do paciente. Por mais que a gente considere que exista um momento totalmente sui generis, que a gente está vivendo uma pandemia, então, obviamente, percepções têm que ser consideradas dentro desse contexto, dificuldades ou facilidades, e a gente vai ter algum carinho para poder extrapolar isso para o mundo real. Eu acho que esse é o exercício, né, que a gente precisa fazer isso para quando isso passar e o que isso vai deixar para a gente. Mas o que eu achei muito interessante, Márcia, é o seguinte, foi a possibilidade de você ser bastante pragmático, buscar simplicidade nas perguntas, que podem, de uma forma muito clara, traduzir mais facilmente o mundo real, né? Você imagina o quanto de dose acadêmica todo mundo gostaria de ter e vislumbrar todos os questionários, etc. e tal, mas aqui a gente está trazendo o mundo real, né? E qual é essa experiência do mundo real para você poder traduzir isso em percepção? Eu acho que você foi muito feliz em ter tido essa oportunidade de um momento curto, porque os eventos são curtos, então em 72 horas você poder avaliar e ter uma pergunta tão direta que pudesse trazer isso. E por que isso é importante, sem querer me alongar muito? Mas é que, de alguma forma, você tem que produzir resultados ou métodos que a gente tenha facilidade de reproduzir. Essa é a grande dificuldade, esse é o grande tchan para a gente conseguir medir desfechos, valor e tudo mais, né? E por que isso? Porque o tomador de decisão precisa disso. Precisa de respostas simples, fáceis, reproduzíveis, que a gente possa trabalhar com isso na mão, né? E conseguir entender esse efeito posterior. Então, bem, parabéns, eu acho que é fantástico isso, e a gente vai ter a chance de conversar mais sobre o tema no decorrer. Então, eu vou fazer uma provocaçãozinha, antes do Marcelo falar. Óbvio que o que eu quero é tangibilizar valor, e todos nós conhecemos a fórmula do valor, desfecho sobre custo. Bom, desfecho a gente está trabalhando. Como você acha que a gente vai conseguir compartilhar informações? Eu estou te falando do Edu, que é comprador de serviços, né, que está ali do lado do pagador. Como você acha que a gente pode fazer parcerias para que eu tenha um denominador, para que a gente possa olhar a utilização de serviços, porque eu entendo que tem uma geração de valor que tem a ver com o paciente se sentir bem e seguro, porque ele tem uma forma de acionar o serviço, mas eu também quero saber se isso impactou de alguma maneira no custo, se eu estou entregando melhores desfechos ao melhor custo, e para isso a gente precisaria compartilhar bases de utilização. Como isso te soa, assim, estou te provocando, tá? Para o futuro. Pois soa muito bem. Trazendo alguma coisa aqui para a gente poder conversar, e o Marcelo até poder comentar em cima disso. Toda a experiência conceitual e aquilo que tem começado a funcionar de fato, né? Não as experiências iniciais com as ACOs nos Estados Unidos, mas a gente vê isso acontecendo com divisão de informações, numa lógica mais clara de cocriação possível, entendendo que tem um caminho novo para poder trabalhar. E eu trago para a mesa um conceito que eu gostei e conheço há pouco tempo, mas eu não sei se vocês já ouviram falar de payviders, que é exatamente essa combinação do payer com provider. E ele nasce exatamente desse mix,
dessa possibilidade de você integrar um sistema, alinhando interesses, e se você alinha interesses, você alinha informações, conteúdo, né, e você consegue todos buscando eficiência, que esse é o conceito de trazer a lógica do SEO, Triple Aim, coisas do gênero. Então, é bem-vindo. Muito bom. Muito bom. Marcela? Bom, eu queria... Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né, Márcia e Edu? É muito gostoso estar aqui junto nessa conversa, entre amigos, de fato. E eu queria trazer aqui uma questão complementar ao que o Edu trouxe, né, para não ser repetitivo, que é, assim, o que me chamou bastante atenção e que, para mim, ficou claro no que você já trouxe aqui para a gente no início, né? A telemedicina ou a telesaúde como uma possibilidade de você, na verdade, primeiro, ampliar o acesso ao cuidado, né? E aí a gente vê assim que esse cuidado ele pode ser desde uma simples orientação, porque a pessoa ela não sabe mesmo para onde ir. Assim, eu estou sentindo alguma coisa que eu não sei exatamente se eu tenho que ir até uma avaliação presencial ou não, né? Então, eu acho que tem essa questão do acesso e tem a questão de você conseguir, de alguma forma, adequar qual é o melhor recurso necessário àquele paciente, né? E isso volta para o que o Edu falou em termos de custos, que aí eu trago a questão do desperdício. Você evita desperdício, né? Então, quando você evita desperdício, você também melhora custo. Então, assim, você contou para a gente, né, assim, que alguns pacientes procurariam um determinado serviço, um determinado atendimento, e eles não procuraram. Eles, ou eles sanaram a sua dúvida, ou eles foram direcionados realmente para um atendimento que mais lhe cabia razoável, né? Então, olha, não, isso que você está me trazendo aqui é um ponto importante, você precisa vir aqui para uma avaliação, precisa talvez fazer um exame complementar e por aí vai. Então, eu queria trazer essa primeira provocação falando sobre o quanto que agrega, na minha visão, para a questão do acesso, de ampliar o acesso para as pessoas e também de direcionar recursos, direcionar a utilização do melhor recurso para aquele paciente específico, né? Isso é fundamental, né, Marcelo? E aí, eu queria ouvir de vocês como que vocês enxergam, no contexto que a gente vive hoje, o custo de estratégia, dentro do que vocês atuam, da área que vocês atuam, a questão da telemedicina gerando valor. E aí, eu quero ouvir um pouco da experiência do Edu lá na Amil, e do Marcelo, eu sei que tem aquela pesquisa muito interessante da Pulse para o Barrow Institute, que pela primeira vez traz a telemedicina dentro de uma pesquisa de experiência do paciente. São dados bem legais, e aí eu queria depois ouvir do Marcelo um pouco dessa pesquisa, porque eu acho que traz a visão do paciente para esse contexto, né? Edu, quer comentar lá a sua experiência? Bem, então, a experiência da Amil com telemedicina, ela começa no ano passado, numa parceria com o Einstein, é uma lógica pública, já todo mundo conhece, já foi publicado em vários artigos, e ela nasceu para um segmento que aborda mais ou menos 150 mil vidas, e hoje, com a pandemia, houve, de fato, um movimento enorme da Amil. Vocês podem ter assistido isso pela televisão, um esforço grande, imenso, que, se você me permite, eu vou buscar um paralelo naquilo que quem teve a oportunidade de pegar no New England Catalyst, que aconteceu com a experiência exatamente da Oak Street Health. Esse parênteses é muito rápido, mas é muito interessante para todo mundo entender o impacto disso e como a gente talvez possa projetar o nosso. Oak Street Health é uma empresa, uma rede de atenção primária, começou em 2012, 2013, lá pegando carona em toda ao desenho de operação do Obamacare, e que é um caso muito interessante que vale a pena todo mundo conhecer. É um daqueles casos que vai valer a pena você se dedicar naquilo que faz, ou seja, eles buscaram dar eficiência
uma empresa com fins lucrativos em cima daquela massa de pacientes que a maioria das pessoas não consegue fazer. Eles pegaram para trabalhar em cima de Medicare e Medicaid, 55% das pessoas com mais de 60 anos de idade são indivíduos que têm em torno de 45% deles renda inferior a $20 mil ano. Então, estamos falando de pessoas de altíssimo risco, né? E risco foi tudo que esse pessoal pegou. Eles fizeram contratos de risco com vários sistemas, principalmente com Medicare e Medicaid, mas também com empresas, e que eles trabalham da seguinte forma: olha, eu vou ganhar em cima da redução de eventos de internação com mais de $17 mil. E esse é o modelo de negócio deles. Se eles não reduzirem as internações, eles não ganham dinheiro. E trabalham com a massa de indivíduos extremamente custosa e que socialmente é difícil acesso, histórico, etc. e tal. Aí você imagina que eles conseguiram fazer isso às custas de uma operação lato sensu bem montada de atenção primária. High touch. Não vou dizer low tech, porque eles trabalham com tecnologia também, mas com muito toque. E com humanização, com consultas nunca inferiores a 20 minutos, com pessoas que se dedicavam, um time, tudo aquilo que a gente idealizou ter no SUS aqui no Brasil. Os caras pensaram isso e começaram a executar, e começaram a ter resultado. E esse resultado, eles cresceram, obviamente, hoje são uma rede com 80 mil clientes rodando, com 50 postos diferentes, e se viram, de repente, assustadíssimos com a Covid. Eles estavam com a população de maior risco para poder trabalhar, e o contrato de risco deles era exatamente para que essa população não internasse. E como é que eles iam resolver essa situação? Pois bem, eles fizeram uma operação de guerra, virtualizaram a operação, montaram uma equipe imensa, assim, toda a equipe, obviamente, dedicada para atenção física direta foi para a lógica virtual. 93% do atendimento deles conseguiu ser virtualizado. E, enfim, o que é o mais importante, não aumentaram as internações. Conseguiram manter através de uma equipe bem montada, lógico, criaram, obviamente, fluxos especiais para quem é Covid, para quem não é Covid, mas fizeram um wellness assessment direto, ou seja, as pessoas ficaram proativamente sendo contactadas, avaliadas em todas as suas doenças. Há de se considerar que era uma população tratada, que já tinha prontuário, que já tinham, todo mundo já conhecia os riscos mapeados e tudo mais. E isso fala o quanto, num cuidado integrado, já existente, a virtualização consegue, pelo menos no tempo estudado, manter o status de saúde desses indivíduos em frente a uma pandemia. Esse é o resultado que a gente pode concluir. E interessante, Edu, é que isso traz muito claro que a telemedicina, a telesaúde, é uma ferramenta. A qualidade da relação médico-paciente, profissional da saúde, paciente, é que determina o resultado, ou se é high touch ou não é high touch, né? Eu acho que são esses aprendizados que todos nós começamos a ter. Eu estava lendo alguns verbatins, eu sempre nessas pesquisas gosto de ouvir verbatins, ou de ler os verbatins, porque você fica sempre sensibilizado, e é isso que a gente tem ouvido também dos nossos pacientes. Olha, puxa vida, eu estava super preocupado, eu realmente não sabia o que fazer, e você me ajudou. Então, a gente entender que a qualidade da interação, ela se mantém, seja virtual, seja presencial, e isso depende muito mais das pessoas envolvidas nessa relação, como qualquer relação, e que a ferramenta é só um pedaço disso, né? É só o que viabiliza isso, né? E se me permite, Márcia, por que eu fiz essa introdução, esse parágrafo longo? Porque a Amil fez um esforço muito semelhante a isso. Você imagina a empresa que se dedicou nos últimos anos a criar alguma hierarquia de acesso, a uma coordenação de cuidado, estruturar isso. Nós fomos, se não fomos pioneiros, pelo menos tentamos fazer com todas as forças isso. E observa como é que isso fica durante a pandemia.
Então, houve um esforço muito grande da equipe do Clinical, hoje da Mil, com o Núvio, com várias pessoas que trabalham hoje dentro do setor, que eu diria a você que você imagina o que é esse esforço. Nós conseguimos fazer hoje 14 mil teleconsultas mês. Pegamos o pessoal todo da atenção primária, foi um movimento muito parecido com a OAK que ela produziu. Então, é um movimento de guerra para você virtualizar esse acesso. É por isso que eu fiz essa introdução, mas para você entender como é que a gente está nesse momento. Muito bom. Marcelo, fala um pouquinho aí da pesquisa do Barrow Institute. Vou falar, mas posso fazer um comentário antes? Claro. Fugindo do protocolo aqui. Enquanto a gente foi conversando aqui, né, e o Edu estava trazendo esse case que é super interessante para a gente, eu fui lendo alguns comentários aqui das pessoas. E acho que talvez seja oportuno, Márcio, se você me permitir, trazer um ponto aqui de alguém para não perder isso aqui do que o Edu já trouxe, né? A Bruna me mandou, então a Bruna Roda me mandou uma mensagem no privado falando o seguinte: temos dados e porcentagem de pacientes que não conseguiram acesso à telemedicina por dificuldades pessoais de acesso, não tem internet, dificuldades do uso da tecnologia. E acho que isso é interessante dizer, se o Edu quiser, ou a Márcia, um pouquinho, que no próprio case do Wall Street, ele traz essa questão dos determinantes sociais de saúde, né? Como é que você olha, e eles conseguiram de uma forma bem bacana corrigir isso através do uso de telefone, né? De ligação telefônica. Quer comentar um pouquinho, Edu? Ou Márcia? Eu posso comentar, porque eu acho que isso é um ponto que a gente realmente não, eu te agradeço, porque a gente não podia deixar de falar nisso, né? Vamos pensar num contexto de Estados Unidos. Menos da metade dos pacientes tem um dispositivo móvel que conecte adequadamente ou Wi-Fi disponível. E isso faz com que desses 93% de contatos virtuais hoje na Oxford Health, 75% seja por telefone e 25% seja por vídeo. Então, a gente vai precisar encontrar soluções, e eles eles tiveram cuidado de mandar termômetro na casa de todos os pacientes, mas ninguém está de fato preparado para toda essa transformação digital. Isso é um desafio que a gente vai precisar, e pensa que a gente está falando dos Estados Unidos, quando a gente trouxer isso para o Brasil, muito provavelmente a gente deve enfrentar um desafio maior. Nós já sabemos, por exemplo, que mais da metade do que responde pelo desfecho são determinantes sociais da saúde, e não o que nós estamos provendo de assistência, seja o transporte, seja a capacidade, a qualidade da moradia, do saneamento básico, enfim. São questões que a gente vai precisar realmente pensar e ter na pauta. Muito bom, Marcelo. Não queria deixar passar isso. Foi ótimo. Se eu puder comentar um pouquinho, eu acho que toda a oportunidade nossa está na menor tecnologia possível, mais fácil possível, que essa comunicação possa ocorrer. Se é verdade todo o problema que nós temos de banda e tudo mais, também é verdade o quanto a disponibilidade de uma linha telefônica ou um chat por WhatsApp ou uma ligação por WhatsApp é possível, tem um alcance enorme dentro dos centros metropolitanos, todos que nós vivemos no Brasil. Então, o importante é que essa comunicação se dê. É lógico que o vídeo ele vai ter alguma possibilidade de agregar coisas, diagnósticos, dermatologia, alguns sinais claros que um colega pode avaliar, mas do todo que a telesaúde pode fornecer, gestão de pacientes crônicos, fechamento de gaps assistenciais, uma série de circunstâncias que podem, checagem, monitoramento se os planos de cuidados estão bem acompanhados. A gente não precisa de vídeo para isso. Né?
Tem Eu acho, muita possibilidade. eu vou me permitir fazer mais uma observação, porque eu acho esse case da Oak Street fantástico, né? Tem um determinado momento em que ele fala assim, você tem que chegar no paciente da forma como seja possível. Então, não sabe o que fazer? Pega o telefone e liga para ele, né? Acho que é isso, Edu. Como que a gente vai garantir e criar essa relação de confiança e de longo prazo? Eu estou aqui, né? Você pode me acionar e eu vou te acionar da forma como você pode ser acionado. Acho que é o que vai ser o high touch dessa nova fase, né? Dessa relação, né? Perfeito. E posso trazer um pouquinho, então, a questão do estudo, Márcia? Claro, estamos ansiosos. E acho que um ponto importante para a gente trazer aqui para a conversa, né? E você falou muito, de uma maneira muito elegante lá no início, que é a questão da qualidade da relação, né? E isso independe do meio que a gente está acionando, né? A relação está acontecendo entre o paciente, a família e o profissional. Então, tanto se essa relação está acontecendo virtualmente, né? Por telefone, por vídeo ou presencialmente, o que nós estamos falando aqui na pauta é a expectativa que as pessoas têm com essa boa comunicação e com essa qualidade da relação, né? Então, reforçando aí o que você já vinha falando. E aí, a gente começa a enxergar agora uma série de estudos, né? Porque antes era muito percepção, é muito baseado no que a gente entende que é importante para nós, né? O que é importante para você num cuidado? O que você valoriza? Talvez o que eu valorizo seja um pouco diferente do que a Márcia, do que a Edu, mas com certeza a gente vai ter coisas comuns, né? A gente quer cuidado aí de qualidade, seguro, quer ser ouvido, quer participar das decisões e por aí vai. Mas o que a gente começa a perceber? A gente começa a viver também um aumento dos estudos nessa linha, que começam a avaliar a expectativa dos pacientes, né? Começa a avaliar como que os pacientes percebem o sistema de saúde, a qualidade das relações, a telemedicina e por aí vai. E aí foi nesse sentido que a Márcia me provocou, então, para compartilhar aqui com todos, né, um pouquinho esse estudo que foi conduzido numa parceria entre o The Barrow Institute e a Ipsos, que é uma empresa de pesquisa bastante importante aí mundialmente, e eles, então, eles desenharam para fazer pelo menos 4 publicações ao longo de 2020. Nós tivemos uma lá no comecinho em janeiro, tivemos uma em abril, e na de abril fala-se muito sobre utilização do hospital, né? Então, assim, como é que tem sido a experiência dos consumidores em saúde com relação aos hospitais, instituições hospitalares, e também como é que tem sido a questão da telemedicina. Quando se fala sobre experiência das pessoas com as instituições, com os hospitais, eu queria não perder a oportunidade de trazer 3 pontos aqui, só vou comentar rapidinho, que assim, quais foram as maiores oportunidades de melhoria que os pacientes que participaram desse estudo, que é um estudo conduzido nos Estados Unidos, né, isso é importante dizer, tem uma população específica, mas assim, trouxeram 3 oportunidades de melhoria muito importantes. Primeiro, inclusão da família nas discussões do tratamento, a história da decisão compartilhada, né? Segundo, a oportunidade de se melhorar a comunicação dos profissionais. E terceiro, garantir a continuidade no cuidado. E aí já fica a dica para a gente falar talvez um pouquinho da continuidade no cuidado, como é que a tecnologia pode nos ajudar nisso também, né? Então a gente falou do acesso, a gente falou da qualidade da relação, mas também da continuidade no cuidado. E aí, falando da telemedicina, só para concluir, né, o que o estudo traz para a gente? Primeiro ele começou a perguntar, ele olhou algumas situações específicas, se as pessoas utilizavam a telemedicina. E eles viram, primeiro, para falar sobre algum sintoma, alguma coisa que estava sentindo, para fazer algum acompanhamento pós-operatório em nostalgia, para questões de saúde mental, para acompanhamento pós-alta, para discutir algum exame ou para receber resultado de exame, né? E o que ficou claro ali na pesquisa? Que quando eles perguntavam, o que você prefere? Você prefere nessas situações que a gente falou aqui, fazer um atendimento presencial ou virtual? E 1/3 dos pacientes disseram que preferia fazer um atendimento virtual. Então a gente entra na questão aqui da aceitação, né? As pessoas já aceitam melhor e até esperam, né? E acho que
isso que a gente está vivendo agora em termos de pandemia tem trazido de uma forma bem prática, assim, escancarada, eu diria, né, essa questão da tecnologia para aproximar as pessoas, porque se a gente não está fisicamente podendo ficar juntos, né, inclusive, assim, os pacientes não deixam de existir, as pessoas não deixam de ter as suas condições e precisar fazer os seus tratamentos. Então, agora eu falo com um chapéu assim de médico, né, olhando para a relação que eu tenho tido com os meus pacientes, a gente continua próximo. Então, não é só uma questão do meio, como a Márcia falou. Então, queria trazer isso como contribuição, que acho que um ponto importante é que a gente vai ver essa questão das expectativas, né? E da aceitação das pessoas com relação à tecnologia. Agora, Marcelo, o que também me chama a atenção nessa pesquisa é que 1/3 prefere o virtual e 1/3 não tem uma ideia formada. Ou seja, a gente tem um potencial aí de 2/3 dos pacientes potencialmente usarem a teleassistência como talvez a opção mais conveniente ou de mais fácil acesso, enfim, né? Perfeito. Eu só queria falar em duas questões que apareceram aqui no chat. Uma é se a gente tem dados de uso de telemedicina e telesaúde em idosos. Eu gostaria de dizer que boa parte daquela população que o Edu estava mencionando lá da Oak Street Health são idosos porque eles atendem os planos Medicare, que são planos especificamente para idosos nos Estados Unidos. Então, talvez daí a gente tenha aqueles números da dificuldade realmente que é usar o vídeo, a videochamada, mas que eles resolveram isso perfeitamente com o telefone. Ou, quando necessário, triando quem que precisa ser visto em casa ou ser visto nas clínicas, porque elas continuaram abertas, mas com um fluxo, como o Edu já falou, também bastante claro, né? E Márcia, se você me permite, aqui tem uma pegadinha muito interessante que, de forma alguma, ela desestabiliza, muito pelo contrário, acho que ela fortalece o conceito de relação médico-paciente. Eu ouso intuir que o resultado tão positivo que eles tiveram com uma migração tão absurda, né, virar 93% de todo atendimento para virtualização por conta da pandemia, se deve pela relação já constituída entre médico, entre equipe de saúde e o cliente. Então, aqui tem, e que é um viés positivo dentro dessa lógica, vamos talvez nos espelhar na nossa prática clínica, né? E o quanto é mais fácil, obviamente, o atendimento nesse momento de pandemia para aqueles pacientes que já fazem parte da sua carteira, que você já acompanha, que já confia em você, e que fica mais fácil essa troca, onde já existe um conhecimento afetivo, né? Mais do que só uma racionalidade técnica, existe um relacionamento. Então, eu acho, pelo menos essa é uma experiência, meu viés, eu tenho conversado com outros colegas. Então, aqui reforça o quanto essa integralidade usa de forma muito mais proficiente exatamente mais uma ferramenta. Sim, eu acredito que de fato a gente vai ter que ter um olhar, aproveitando a pergunta, para os idosos, porque certamente são eles que não foram habituados a estar conectados, né? E tem, além, não só a questão de ter a tecnologia disponível, mas de estar conectado. E a nossa experiência na QualiRede tem sido exatamente essa. A nossa carteira tem grande número de idosos e a gente tem conseguido vencer essas barreiras, acredito, buscando quais são as alternativas que mais são adequadas para cada paciente. Antes de eu seguir para a próxima pergunta, eu só gostaria de compartilhar que hoje a gente está lançando um e-book sobre transformação e o papel do cuidado baseado em valor nessa transformação do sistema de saúde. É um e-book bastante didático, onde a gente traz os conceitos fundamentais de valor para que as pessoas possam se iniciar na teoria. Eu acho que é muito, muito importante que a gente divulgue o que é a equação de valor, como ela funciona, a importância da gente medir desfechos, que, aliás, é mais um ponto que depois eu quero que vocês comentem, que é usar as ferramentas para que a gente possa coletar desfechos, né, além de
vários outros pontos que eu acho que a gente já comentou, como redução de desperdício, como ativar esse paciente nessa forma, né, Marcela? Eu vou pedir para você comentar. Mas para quem está assistindo, querendo acessar o nosso e-book, tem um link aí no próprio chat, que vocês podem acessar e baixar esse e-book sobre a medicina baseada em valor. E depois, quem participou do webinar vai receber um e-mail com esse link. E na sequência, a gente vai ter esse e-book aberto nas nossas mídias digitais. Não queria perder a oportunidade de falar isso. E aí, eu queria ouvir um pouco desses termos que a gente usou: ativação, desfecho, acesso, coordenação do cuidado. E aí eu queria ouvir de vocês, como uma última pergunta, como que será o pós-pandemia? Porque a gente já percebeu que, não acho que a gente pode achar que tem algo bom nessa pandemia, não é isso, mas a gente entende que a gente foi obrigado a destravar algumas coisas e acelerar a adoção de outras, né? E a teleassistência está entre elas. Então, eu queria ouvir tanto do Edu quanto do Marcelo, como vocês acham que vai ser o mundo pós-pandemia do ponto de vista de implementar iniciativas de valor, e que papel a telemedicina vai ter neste novo sistema que a gente está construindo ou reconstruindo para a fase pós-pandemia. Edu, acho que está no mudo. Sem microfone. Perfeito. Obrigado. Bem, como é que eu imagino, e aí, vamos lá, todo mundo vai imaginar muitas coisas. O que a gente talvez pode trocar isso em coisas mais palpáveis é que existe uma aceleração cultural de consumo desse tipo de ferramenta. Então, eu vou dar um exemplo para vocês rapidamente, o quanto isso pode se transformar em resultado, em desfecho. Veja, se formos reparar os estudos sobre a utilização de teleatendimentos de várias formas, existem meta-análises sobre isso, sobre impacto, por exemplo, em reinternações, ok? Você vai ver estudos disso, de disease management para insuficiência cardíaca, para DPOC e tudo mais. E, de uma forma geral, até 2014, essas meta-análises não mostravam resultado positivo por conta dos teleatendimentos. Fazia muita diferença você ter uma enfermeira forte, no sentido de atuante, que fizesse esse link, fizesse essa relação, tinham mais resultados, os processos de trabalho em que eventualmente existisse visita domiciliar, que as pessoas pudessem estar lá, etc. Então, assim, existia uma evidência ruim em relação a esta ferramenta pura e simples para essa utilização, por vários estudos. O que a gente vê hoje? Uma cultura diferente. Então, a cultura não é a ferramenta que mudou. O que mudou foi a cultura de usar a lógica digital, ela ter uma capacidade de influenciar você de uma forma que ela não tinha antes, e ela foi muito acelerada nesse ano. É óbvio que a gente não tem resultados ainda de como isso aqui, e se tiver, vai ter também todo o viés da Covid e tudo mais para ser depurado. Mas a verdade é o seguinte: naquela época não se tinha o consumo que nós temos hoje desta ferramenta. Senso. Não estou falando só de teleatendimento, estou falando do mundo, a velocidade que o mundo vem se digitalizando. Não tínhamos naquela época o consumo de redes sociais que temos hoje. Estou falando de 2014 para trás, estamos falando de 2010, 2009, né, como é que os trabalhos que faziam naquela ocasião. Então, a cultura mudou e ela vai espelhar essa ferramenta de forma diferente. Então, eu aqui, já projetando, eu entendo um contínuo de mudança dessa cultura para a digitalização, onde esse impacto se fará de forma mais objetiva. E será feito de formas multidimensionais, por múltiplos atores do sistema de saúde. Então, existe a possibilidade, por exemplo, já pensada muitas vezes
que sempre funcionou, os trabalhos todos de disease management, que agora eles possam, de fato, atuar da forma digital. Então, estamos falando de acompanhamento de planos de cuidado mais altos, e os trabalhos mais recentes, aí esse sim, tem mostrado que tem reduzido em 50%, em 30% reinternação de pacientes, porque você está fechando os gaps com o médico assistente, com o cuidado pós-alta, a orientação farmacológica, lá que o paciente não tinha, ninguém chegou e deu alta e conferiu os medicamentos, a lógica direitinho ali. Isso tudo é possível de ser feito. Ações de saúde que hoje vão conseguir sensibilizar com nutrição, terapia, cuidado mental, saúde mental. Isso tem uma oportunidade imensa. Então, eu entendo que a ação desse indivíduo hoje, ele pode funcionar como um grande concierge dentro do sistema. 2, associa essa função à função de navegação dentro do sistema. Terceiro, dele ser um condutor, o fio condutor do disease management. Tem um autor chamado Dr. Patil, não sei se vocês conhecem, tem uma publicação recente no Becker's Health IT, e ele usa um termo chamado virtualista. O virtualista não chega a ser uma especialidade médica, mas esse indivíduo que contacta o paciente ou seu especialista, ele acompanha, ele monitora a diabetes do paciente à distância, ele acompanha os dados da insuficiência cardíaca à distância, e ele pode ter um impacto grande nessa entrega de desfecho, e aí sim, estamos falando de valor propriamente dito. E, para eu não me estender muito, eu vou deixar que o Marcelo comente um pouquinho mais a lógica de valor, métricos e tudo mais. Eu vou aproveitar, Marcelo, e pedir para você responder a pergunta da Maria Lima, em que ela fala como que a teleassistência vai acentuar a necessidade de participação e engajamento do paciente no seu autocuidado. E aí, como você é um especialista nisso, eu queria que você falasse um pouco dessa questão do engajamento na questão da ativação do paciente para os resultados clínicos. Primeiro, eu queria dizer que eu adorei o que o Edu trouxe. O Edu tocou num ponto extremamente importante, que eu acredito muito, e que eu acho que vem fazendo a diferença, que é a questão da cultura, né? Então, acho que quando a gente fala em cultura, em termos gerais, a gente vê um conjunto de comportamentos, né, Edu, que aceitam ou rejeitam, né, conceitos, práticas, etc. E aí, nesse sentido, a cultura da tecnologia, né? E aí, em paralelo a esse assunto de cultura, vou entrar aqui na questão da Maria Lima, é a questão do paciente cada vez mais seu próprio advogado, dono de si, responsável pela sua saúde, responsável pelas suas atitudes, né? Fazendo o seu autogerenciamento, aí, o seu autocuidado. Então, existe aí, para quem gosta desse assunto, existe dois termos bastante utilizados, né? Que um deles é o termo de ativação e o outro termo é o termo de engajamento do paciente. Ativação, ela tem a ver com o quanto que o paciente ele tem conhecimento sobre a condição dele e ele é capaz de tomar uma decisão em cima daquilo, né? E aí isso está relacionado a alfabetismo, questões sociais, uma série de questões. E o engajamento, ele é a atitude em si. É o quanto ele, além de saber o que ele tem que fazer, ele faz, né? Então entra uma questão aí da ciência comportamental, né, Márcia? Que temos um colega muito querido também que estuda muito, que é o Marcelo Katz, esse assunto, né? E que pode ser um tema para um próximo webinar, com certeza. Então eu acho que tem um ponto importante nessa história da cultura, que é assim, a gente sai de um modelo paternalista, onde nós, como profissionais, e as instituições de saúde, de maneira geral, dizem para os pacientes o que eles têm que fazer, né? E alguns fazem, outros não fazem, e a gente vai para um modelo em que o paciente estuda, ele tem acesso à informação, ele sabe, ele questiona, e ele é o propriamente dito, o ativo. Então, como é que eu vejo essa questão da tecnologia, e no caso aqui a telesaúde, interferindo nisso, né? Tem vários estudos mostrando, a minha área de especialidade, diabetes é um deles, né? Que traz essa questão de como é que isso interfere, por exemplo, na adesão do paciente ao tratamento. E a adesão é um passo fundamental para o desfecho, né? Então, assim, quando a gente fala de desfecho clínico,
a gente fala de a pessoa tem fatores relacionados ao paciente, à doença em si, né? Tem fatores relacionados a prescrever a melhor prática, quer dizer, então tem a evidência do tratamento em si, mas o paciente tem que ter uma combinação, né? Então tem que ter ele saber o que ele tem que fazer aquilo e fazer. E nesse sentido, células de desfecho, a tecnologia como meio para poder fazer continuidade no cuidado, como o Edu falou e trouxe aqui exemplos, né? As linhas de cuidado, então tudo nesse sentido, isso tem sido comprovado cada vez mais quanto que isso interfere na adesão do paciente e portanto, no engajamento, né? Então, tudo está amarrado, né? A gente fala de cultura, de cuidado centrado, de ativação, de adesão, de engajamento e de desfecho, né? Então, eu acho que uma coisa traz a outra. Então, acho que essa é a minha visão. Eu não acho que tem como a gente retroceder, né? E eu queria só trazer um último ponto aqui, como na provocação que a Márcia trouxe, né? De qual é a minha visão de futuro, né? Eu acho que além de tudo isso que a gente comentou aqui, que é uma visão de presente e que vai se manter no futuro, é uma visão de como é que a gente vai utilizar essa quantidade de informações, né? Então aí entra aí a questão de ciência de dados, inteligência artificial, enfim, como é que a gente começa a usar isso em favor da tecnologia, gerar até predições, né? E nos ajudar a dizer, ó, você está indo para um caminho aqui, né? Faça tal coisa, etc. Então, a Márcia é uma super especialista nisso, ela pode dizer isso também, né? Então, eu vejo aí também como essa questão de ciência de dados atrelada a esse conjunto de informações aí que a gente vai ter cada vez mais dos nossos pacientes, da tecnologia sendo o meio para isso, né? Eu estou vendo algumas perguntas bem interessantes aqui no chat, e aí uma delas, que é do Jafé, eu acho interessante a gente comentar que é a questão da segurança do dado. Então, de fato, a percepção que a gente tem é que, como nós não fomos preparados antes da pandemia para usar telemedicina e teleassistência, a gente acabou não entendendo quais são as ferramentas validadas, quais são as mais seguras, e cada um começou a usar o que tinha à mão. E o que tinha à mão pode ser o WhatsApp, pode ser o Zoom, pode ser Hangouts, enfim. E esse realmente é um ponto que a gente vai ter que ter muita atenção. E aí eu queria ouvir vocês, porque o que a gente já começa a ver lá no HIPAA, nos Estados Unidos, é que eles já começam a flexibilizar um pouco mais aquelas regras para permitir que a gente estabeleça essa conectividade, e certamente isso vai causar aí alguma mudança na nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Eu queria que vocês comentassem, porque acho que o Jafé trouxe um ponto que é muito importante quando a gente fala de atendimento remoto, né? Pois é, eu acho que essa é uma circunstância que todo mundo imagina ótimo. Todo mundo pensa em como eu vou ter criptografia de dados ponta a ponta, como é que eu posso desenvolver uma blockchain, que a gente sabe que, em tese, é a melhor solução hoje disponível, mas nós não temos ainda tecnologia com capacidade de processamento para transitar dados clínicos. Então, o que a gente consegue de blockchain hoje, desde a Bitcoin, houve uma evolução enorme. Você já tem hoje uma capacidade de processamento praticamente 20 vezes mais do que você tinha. Mas não é suficiente para você ancorar, por exemplo, uma população da com 3 milhões de vidas, e todo mundo transitando dado com segurança dos dois lados. Então, isso será o futuro, né? Mas o grande problema é nós não deixarmos o ótimo atrapalhar o bom. Né? Então, eu acho que a pandemia, você está certa, ela deve criar um juízo de valor que racionalize, que relativize determinados conceitos de proteção. Quando você quer proteger demais, você desprotege. Faz todo sentido a LGPD para tudo, menos saúde. Assim, saúde também, óbvio. Vou tentar ser menos radical aqui. Mas ela foi pensada primariamente na proteção do consumidor. E você trazer a lógica do consumidor para a lógica do paciente
nem sempre vai ter match aqui, né? Então, é lógico que sempre que possível você possa ter a autorização do dado para ele poder circular, mas se a gente for seguir a LGPD tal qual escrita ao pé da letra, essa declaração de aceite deverá existir em absolutamente todos os pontos de contato. Não bastaria você ter um documento que você assinasse dizendo que, olha, está aqui o hospital, está aqui o doutor, você pode trocar os dados com o laboratório que eu quero, etc. E tal. Então, isso é muito dificultoso. E saúde, sem dado, é saúde desintegrada, é saúde ineficiente. Então, aqui eu acho que a gente vai ter que relativizar. Ótimo. Eu acho que a gente vai ter tempo só para mais uma pergunta, porque a gente está se aproximando do final, mas eu queria comentar a questão que a Renata trouxe, que é se é possível vincular a atenção primária à teleassistência. E eu vou responder por vocês, mas vocês podem comentar também. Eu acho que esse é o futuro, ou o presente, né? Acho que já é o presente. Eu não consigo imaginar mais nenhuma atendimento, uma atenção primária que não tenha se combinado com a teleassistência. É uma ferramenta fundamental da atenção primária. Eu acho que ela vai ser cada vez mais digital. Pelo menos nós, na QualiRede, estamos nos preparando com esse espírito de entender que não há o retrocesso, a gente vai avançar, talvez a gente vá ter que discutir formas de remunerar, como é que a gente vai remunerar tudo isso, todo esse trabalho remoto, como é que nós vamos garantir essa relação de confiança que a PS tem que ter, não tendo tanta proximidade, mas que a gente entende que no mundo contemporâneo, para a gente dar acesso, a gente vai ter que usar essas ferramentas. Eu não sei se vocês querem comentar a respeito disso. Sim, é rapidinho. Essa pergunta é ótima. Eu li recentemente, saiu, eu estou até procurando aqui rapidamente para não falar besteira, mas eu achei, no dia 14 de maio, vou ler aqui para vocês, saiu a Premier Blue Cross, que lançou o primeiro plano de saúde de atenção primária virtual. Esse é o business. Os caras só fazem isso. Então, isso já está acontecendo por aí. Obviamente, são questões regulatórias de estados específicos, Estados Unidos, etc. e tal, mas que existe, já existe. Isso tem uma razão de existir, os estudos já estão mostrando. Agora, qual é o impacto e quanto que ele se aceita, quanto que ele casa nesse sistema, nessa engrenagem, a gente vai descobrir ainda. Marcelo, quer fazer algum comentário? Eu vou fazer um comentário para tentar agregar aqui, porque vocês já são incríveis e já falaram tudo, que eu acho que é só a gente também estar aberto, né, e atento, eu diria, para a questão da importância de todos os profissionais envolvidos nesse processo de cuidado, né? Então, quando a gente fala aí no conceito de atenção primária, não é necessariamente somente o atendimento médico, né? Então, acho que existe toda uma rede aí interligada de profissionais que são fundamentais. Eu tenho acompanhado algumas instituições tentando se organizar nesse sentido e, por exemplo, quando se fala de atenção primária, né, ou programa de saúde da família, seja o que for, né, envolvendo aí todos os profissionais, o médico, o enfermeiro, o nutricionista, psicólogo e por aí vai, existe uma pessoa que é o agente de saúde, né? Que é o que está lá dentro da comunidade, que conhece todas as pessoas, e essa pessoa talvez seja o acesso de quem está lá dentro da sua casa, né? Enfim, seja através da tecnologia ou não. Então, quando a gente fala de atenção primária, tem um outro modelo que está em jogo, que é cada vez mais valorizar aquele profissional que está lá na ponta da ponta, né? E que não necessariamente é um profissional com uma formação assistencial, né? Mas é ele que está inserido na cultura e naquela sociedade, e naquele ambiente social, diria isso, né? Então, eu acho que esse conceito eu acho que tem que estar enraizado. Quer comentar, Edu? Poxa, demais, Marcelo. Fantástico isso. Eu tive uma passagem pela gestão pública e eu pude entender, embora não fosse a minha formação
de generalista, eu sou especialista, sou cardiologista de formação, e eu aprendi muito de atenção primária. E eu posso dizer o seguinte, não existe nenhum agente mais capilar do Estado do que o agente de saúde. Que a gente, por quê? Esse sujeito com tablet na mão, você não precisa de IBGE. É isso. Entendeu? Exato. Ele é o serviço de inteligência que nós jogamos fora. O IBGE bate na tua porta, esse cara entra dentro de casa. Ele consegue ver tudo que você precisa ver. Entendeu? A gente só precisa instrumentalizar. A arquitetura do negócio já está montada. É uma questão de você otimizar. E empoderar, né? Exato. E empoderar, exato. E tirar um pouco a questão do serviço estar em torno do médico só. É um esporte de equipe, né? Isso. Gerar valor é um esporte de equipe, fazer atenção primária é um esporte de equipe, e a gente tem isso como um princípio dentro da QualiRede, que a atenção primária é quem vai ser o organizador desse sistema. É a única forma da gente conseguir, de fato, entregar valor no nível populacional. Então, a gente está se aproximando do final. Eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais. Quais são as mensagens que vocês querem deixar para quem assistiu a gente até agora? Bem, eu gostaria só de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um papo de amigos, super descontraído. Espero que as outras oportunidades sejam assim também. E dizer o seguinte, tudo que a gente está falando hoje de valor deverá transitar juntamente com a cultura que a gente está aprendendo para a digitalização. E acho que ela será uma forma, talvez, da gente aferir com mais facilidade, porque as pessoas vão estar mais afetivas para receber informações, para passar informações, né? Coisas que a gente que já teve alguma experiência de tentar essa métrica, tinha uma resistência, uma dificuldade de você colher dados depois de 6 meses, depois de um ano. Talvez, essa é a aposta que eu faço, que a gente tenha uma afetividade maior, as pessoas possam entender isso dentro do processo, do contínuo de cuidados, que dentro do plano terapêutico, onde aquilo ali, a qualidade de vida e a qualidade assistencial mensurada, ela vai fazer parte daquilo projetado desde o very beginning, né, do tratamento que você botou ali, e as pessoas vão ter essa compreensão. Então, eu acho que vai ser um acelerador. Essa é a minha expectativa. Muito bom. Bom, eu quero agradecer também, só tenho a agradecer, esse papo foi gostoso, estou vendo aqui as pessoas comentarem, né? Eu também me senti feliz, assim, foi um papo entre amigos de verdade, muito agradável e muito rico, né? Com experiências aí complementares. E o meu pensamento aí para deixar, né, como take home message, né, uma mensagem aí para casa, é que eu acho que assim, nunca a gente deve perder a qualidade das nossas relações, independente se o contato e o cuidado ele é no ambiente virtual, no ambiente físico, né? E que sempre a gente vai ter que ter um foco olhando para a doença, para a patologia, porque isso implica em tratamento adequado, adesão, desfecho, mas a gente tem que sempre olhar para o outro lado, que é olhar para a pessoa, né? E que quando a gente está no lugar ali de paciente ou familiar, a gente valoriza as duas coisas. E quando a gente olha para a pessoa, é aí que a gente se aproxima, é aí que a gente qualifica a relação, é aí que a gente começa a ver valor em coisas que, se a gente só olhar para a doença, a gente vai deixar uma perninha manca, né? Então, eu queria trazer essa mensagem aí e dizer que tecnologia, não tecnologia, enfim, a gente não tem mais volta, né? Nossos filhos são tecnológicos, essa geração toda de agora é outra coisa, né? Então, acho que a gente foi de uma forma bem prática e simples, né? A gente está vivendo a questão da tecnologia nas nossas vidas nesse momento de epidemia pelo distanciamento. E está sendo muito bom. Olha o que a gente está fazendo aqui. A gente está reunido com muitas pessoas de lugares diferentes do Brasil, conversando e trocando ideias incríveis, né? Então, quer dizer, a tecnologia só vai nos aproximar. Então, eu agradeço poder fazer parte aqui desse grupo incrível. Olha, eu que agradeço muitíssimo esse papo tão agradável com vocês. Agradeço a quem ficou assistindo a gente até agora, embora a gente tenha tido um pouco de dificuldade técnica lá no começo. A gente não consegue responder todas as perguntas, mas, enfim, vocês podem acionar a gente pelas redes sociais, a gente vai ter todo o prazer em compartilhar
alguma referência que a gente tenha feito aqui, e dizer também que o webinar os próximos webinars da QualiRede vão acontecer, e já deixo aqui um convite para todo mundo. Boa noite, obrigada pela presença de todos vocês. Obrigado. Obrigado, boa noite.